Esse aí é o contexto do assunto que a gente vai falar hoje. Eu não quero que isso aqui seja um tema pesado. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, na verdade, eu quero que você entenda que tudo que você planta hoje, você vai colher. A gente está sempre querendo tomar decisões. Você acorda, você tem que tomar decisão quando você levanta da cama, você tem que tomar decisão quando você vai para o trabalho. Então, fica tudo a cargo de você. Sempre que você vai investir, você também tem que tomar decisões. E essa é a realidade de hoje do Brasil. Isso aqui é um workshop ao vivo, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui é ao vivo. Acredito que no Instagram vocês viram um pouquinho do back-office aí, de tudo que está acontecendo. E vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. O Ayrton Senna, sendo um grande engenheiro automobilístico, um cara que entende de tudo sobre carro, domina tudo, todos os requisitos aí, todos os quesitos sobre o motor. Mas se ele não souber o ponto de partida, se ele não souber o ponto de chegada, se ele não souber as curvas que ele vai passar até chegar onde ele quer, isso não adianta nada. Então, imagine que você é o mestre do day trade, o mestre do buy and hold, o mestre do swing trade, o AIS aí do investimento, você fez todos os cursos, você leu todos os livros. Se você fez isso, eu te pergunto, você sabe o caminho para sair de onde você está hoje, até você chegar na sua imortalidade financeira? E eu atendo há vários anos centenas de pessoas, cara a cara, e é unânime. Todas querem a mesma coisa, mas nenhuma sabe dizer como sair de onde estão para chegar onde querem chegar. Que é realmente ter um patrimônio que trabalhe para você, você receber mais dividendos do que sua própria despesa mensal e você ter um patrimônio que seja realmente imortal. Esse é o grande conceito aqui hoje. E existe um caminho de você sair aqui da base para chegar até um nível de imortalidade financeira. E esse caminho está desenhado em 18 etapas. O pobre mortal, ele trabalha por dinheiro, independente de quando ele receber, se ele conseguir um aumento, ele vai dar algum jeito de precisar de mais dinheiro e nunca vai estar feliz, sempre reclama, bota a culpa nos outros, nunca está suficiente para ele. Pessoas têm dívidas, mais de 70% dos brasileiros estão endividados, isso é uma realidade hoje. A gente bateu o recorde em agosto de 2020 de endividados no Brasil. Ano passado, esse nível aí era em torno de 60%, mas hoje a gente chegou no recorde nacional da história do Brasil, de 70% dos brasileiros economicamente ativos estão endividados. Ou seja, é um absurdo a gente ter esse patamar. Aqui no Brasil a gente não tem educação financeira no Brasil é ridícula. Se você for olhar países aí de fora que tem aí criancinhas aprendendo já sobre dinheiro, sobre como se relacionar, não vendo isso como um tabu, também traz um grande impacto para o país. E aqui no Brasil a gente, infelizmente, não enxerga isso. O terceiro item é tenha um orçamento doméstico. A maior parte das pessoas não sabe quanto que gasta, não sabe quanto que ganha, não sabe para onde o dinheiro está indo e não sabe muito menos como gastar, não sabe como investir, não sabe para onde dedicar o dinheiro para chegar aonde a pessoa realmente quer atingir seus objetivos, suas metas, seus sonhos de vida e assim por diante. Já digo aqui para vocês, antecipando, se você não guardar no mínimo 25% do que você ganha, independente de quanto seja, você nunca, na sua vida, vai conseguir chegar na sua imortalidade financeira. Eu sempre digo que, cara, trabalhar é muito legal? É. Trabalhar é muito bom. Empreender é muito legal? É muito bom. Agora, você investir, você está em outro nível. Então, isso é uma escadinha que a maioria das pessoas não consegue perceber. Então, diversificar a fonte de renda, assim como diversificar investimentos, faz com que você reduza o risco e consiga ter um retorno ainda maior. E você tem que fazer isso na sua vida, não só com os investimentos, e sim com suas fontes de renda também. Geralmente você fica ali um período sofrendo e investindo para depois você começar a colher frutos. Ou seja, para depois você começar a ver que a sua renda passiva está pagando uma conta no Netflix, está pagando
todo o Uber que você gasta no mês, está pagando seu condomínio, está pagando tudo que você precisa gastar no mês para sobreviver. Então esse é um mapa da imortalidade financeira. Cada um desses itens, existem várias ferramentas, várias técnicas e muito conteúdo que tem que ser explorado para você conseguir implementar isso na sua vida. É simples, mas não é fácil. Tá? É muito lindo a gente ver aqui e falar, beleza, muito fácil. É só gastar menos do que eu ganho, ok, pego uma parte disso, no mínimo 25%, invisto, chego lá. É simples, mas não é fácil. É tudo uma questão de hábito, em vez de qualquer outra coisa que você possa pensar. Hoje a ideia é eu passar todos esses itens e dar um mapa destrinchado para vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês. O intuito desse workshop é que vocês consigam realmente implementar. E o que eu quero deixar de mensagem aqui é que todos nós somos uma sala de aula. Não adianta nada eu falar o que for aqui, passar todo o conteúdo, se vocês não aplicarem. Se vocês não realmente usarem isso e conseguirem dar exemplo para outras pessoas. Vocês viram em números no início aqui do workshop o quanto que o brasileiro, desculpa o termo, mas está na merda financeiramente. E o exemplo é o que mais conta. O exemplo é passado e isso conta muito mais que qualquer coisa falada. Então, por favor, internalizem isso, coloquem em prática, porque vocês dando exemplo para outras pessoas, elas vão perguntar para vocês, poxa, como é que você está fazendo isso? Você mudou de vida? E assim por diante. E a gente consegue chegar no maior número de pessoas possível. Isso é o que hoje me move e é o que eu estou pedindo a ajuda de vocês aí, para com que a gente consiga alcançar mais e mais e mais pessoas. Você no nível de pobre mortal, você se questiona, reclama de tudo. Você ganha um salário, amanhã, se você ganhar mais, você vai dar um jeito de gastar mais dinheiro. Se te derem 100 mil reais por mês, você vai continuar dando jeito de gastar tudo. E isso não vai te levar a lugar nenhum e você sempre vai colocar justificativa nos outros. A maior parte das desculpas que existem hoje para você não investir, para você não sair da poupança, para você continuar gastando mais que você ganha, que é um absurdo você parar para pensar nisso, são desculpas ruins. E a minoria são razões legítimas. É muito fácil eu falar aqui de meritocracia e é muito fácil eu falar que todo mundo tem que investir. Se eu, por exemplo, olhar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem 3 filhos dentro de casa e falar, cara, você tem que investir na Bolsa de Valores. Não, não é assim que funciona. Mas se você for observar a sua vida hoje, me responde, por que você não investe? Por que hoje você está na situação financeira que você está? Ah, é porque, poxa, meus pais sempre foram assim, na minha vida eu não tive educação financeira, eu não gosto de números, não gosto de matemática, para investir eu tenho que aprender um monte de gráfico, tenho que ter 3 telas no computador, eu não sei o que é Ibovespa, o que é CDI, o que é Selic, o que é debêntures, o que é REITs, o que é ETF. Cara, isso são desculpas vazias. A minoria do que te leva hoje a não investir, a continuar do jeito que você está, são razões legítimas. E a maioria são desculpas vagas e desculpas ruins. Então esse é o primeiro ponto em que você tem que sair da inércia. Você tem que tomar atitude, você tem que ter ímpeto. Eu não posso fazer isso por você, isso vai mais de você, de qualquer outra pessoa, mas essa é a situação em que a maioria dos brasileiros hoje se encontra. Reclamam, 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 entendem que tem que fazer, procrastinam, são imediatistas e não resolvem a situação, não mudam. Cara, eu sei que eu tenho que investir, eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, mas eu não consigo ainda lidar com isso. Então o que eu quero te explicar é que na vida você tem 2 coisas. Você tem as suas rendas e você tem as suas despesas. Na renda, você trabalha para ganhar dinheiro. Né? Você troca o seu tempo, você troca o seu conhecimento, você troca o seu esforço por remuneração. Ou seja, você tem a sua receita do trabalho. Se você investir o seu dinheiro, você cria o chamado renda passiva. Ou seja, o seu dinheiro investido está te dando ainda mais dinheiro, o que é lindo, o que é maravilhoso. Mas um grande ponto que os brasileiros, quase todos, incluem aqui dentro da coluna renda é o crédito. O crédito não é seu, não é o dinheiro que você tem. Muitas pessoas que eu vou conversar, eu pergunto, cara, quanto você ganha? Qual é a renda familiar que vocês têm? Ah, a gente ganha 3 mil, mas tem 2 mil reais no cartão de crédito, a gente ganha 5 mil. Pelo amor de Deus, isso não é um complemento de renda. O crédito não é seu. O crédito, os bancos, seus amigões, o gerente, seu amigão, eles podem cobrar ao ano mais de 300% de juros. Tá? Esse é o número que eu peguei de agosto de 2020. Sendo que, se você montar uma carteira otimizada, com muito esforço, diversificada, ações, fundos imobiliários, ETFs, entendendo quanto você precisa de renda fixa e assim por diante, e conseguir 10% de rendimento ao ano, se você deixar algum dinheiro atrasado em crédito ou em cheque especial,
você está tomando uma ré de mais de 300% ao ano. Ou seja, eu não posso falar para você investir se você tiver dívidas. O primeiro ponto aqui é você sair da inércia. O segundo é você entender que rendimento nenhum vai te entregar um retorno maior do que a sua dívida te cobra. Existem despesas fixas e despesas variáveis. E o ponto da imortalidade financeira é quando você consegue ultrapassar a renda passiva, tanto o seu padrão de vida fixo, quanto o seu padrão de vida variável. E você tem que entender que a receita do seu trabalho não vai existir para sempre. Ou você, o dinheiro, vai trabalhar para sempre. E você está trocando o seu tempo por dinheiro. E geralmente o maior fracasso financeiro dos brasileiros vem do nosso otimismo. Do nosso otimismo de pensar que, cara, tudo vai dar certo, amanhã se der algum problema, é o problema do Vitor de amanhã eu resolvo, e assim por diante. Mas imprevistos não são previsíveis, mas eles acontecem. Eu não posso falar aqui também para uma pessoa endividada resolver sua situação se ela não souber quanto que ela ganha, quanto que ela gasta. E aí entra na maior discussão que todos os brasileiros geralmente passam adiante e embarrigam isso, que é, cara, eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei quanto que eu gasto, ou eu não sei para onde que o dinheiro que eu estou ganhando está indo. Então, a dica aqui é, tenha um orçamento doméstico. Se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. É impossível você tentar solucionar uma coisa se você não conhece aquilo. É impossível você resolver alguma situação se você não tem dados, se você não tem fatos, se você não tem informação sobre todo aquele contexto. Então, tenha um orçamento doméstico, não no sentido de, cara, ficar contando migalha, ficar anotando item a item para chegar no final do mês e, poxa, me chicotear porque eu gastei mais do que eu deveria. Não. Dentro do planejamento financeiro você pode ter uma saúde financeira a partir de aumento de renda ou controle de despesa. Se você tiver um momento que você precisa controlar a sua despesa, você tem que entender que sim, você tem que fazer isso. De uma forma ou de outra. Senão você vai trabalhar para sempre por dinheiro. Ah, Vitor, mas pô, tudo é importante para mim. Ir no futebol com meus amigos é importante, ir no bar com meus amigos é importante, ir no festival de música que vai ter não sei onde é importante. E eu só consigo entender todo esse cenário a partir do momento em que eu tenho bem definido planos, eu tenho bem definido valores. Porque se eu não souber para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então, é muito pior eu ir rápido se eu não tenho uma direção. E sempre que você se deparar com algum prazer imediato, ele sempre vai ser melhor do que um prazer futuro. O ser humano é burro. A gente sempre vai deixar para amanhã. Sempre que você pensar e falar, cara, eu vou guardar esse dinheirinho aqui, porque daqui a 3 meses eu vou conseguir comprar o que eu quero. Aí vai vir seu cérebro e vai falar, Vitor, não faz isso não, cara. Vai que você não chega lá amanhã, vai que você morre. Usa hoje, vai no bar hoje, viaja hoje, e assim por diante. Então a gente abre mão de um prazer muito maior na nossa vida por uma coisa imediata. Então um grande ponto da felicidade dentro da vida financeira, dentro da sua relação com o dinheiro, é que você use o seu dinheiro cada vez mais de acordo com seus valores, com seus objetivos. Quanto mais a sua forma de usar o dinheiro estiver de linha com seus valores, mais feliz você vai ser. E a partir desse momento, você fala, cara, eu quero ter uma renda passiva de 5 mil por mês. E aí quando você se deparar com um almoço não sei aonde, um jantar não sei mais caro, ou então uma viagem no final de semana, você fala, poxa, a minha renda passiva de 5 mil reais por mês me traz muito mais felicidade, muito mais liberdade do que eu pegar e usar esse dinheiro agora. Então, tendo prioridades, você consegue fazer um balanço, sempre que você tiver um custo de oportunidade desse, isso ou aquilo. Minha liberdade financeira ou usufruir do dinheiro agora. Mas, Vitor, já entendi, eu sou organizado, eu não tenho dívida, mas, cara, eu não consigo fazer sobrar dinheiro. Todo mês eu gasto o mesmo tanto que eu ganho. Então, a minha dica aqui para você é, você tem que inverter a ordem do seu orçamento doméstico. Geralmente, a maior parte das pessoas vive da seguinte forma. Minha renda, menos a minha despesa, vai ser quanto que eu vou poupar. Ou seja, quanto que eu ganho, menos quanto que eu gasto, se sobrar eu vou investir. Quando, na verdade, você deveria viver a sua renda, menos quanto que você vai investir, porque você sabe seus sonhos, você sabe seus objetivos, vai ser quanto que você vai gastar. Ou seja, eu conheço 2 tipos de pessoas. As pessoas que recebem no primeiro dia do mês e passam 30 dias gastando, para quando chegar no 30º dia, ver se sobrou alguma grana para poder investir. E as pessoas que recebem também no primeiro dia do mês, investem e depois gastam dinheiro.
Então, você tem que aprender a se pagar primeiro. Porque sempre que chegar lá na frente e você pensar, poxa, eu vou investir minha grana, você vai se deparar com, cara, você trabalhou 30 dias, você está cansado, você precisa se pagar, entre aspas. E aí você vai e faz algum desses usufrutos imediato. Quando, na verdade, o grande ponto aqui é que você tem que entender a sua remuneração como uma indenização. Você está trabalhando, você está sendo remunerado por ter ficado lá um tempo imenso, 30 dias trabalhando igual um louco. Aquilo não é só renda. A real renda é do que você pegou do seu salário e você se pagou, ou seja, você investiu. Esse foi o seu benefício no final do mês. O poupador sempre ganha do investidor. Vamos supor duas pessoas. Um investidor, que é um cara nato, que sabe muito facilmente ganhar 10% ao ano de rendimento na sua carteira, e começa aí com 20 mil. Tá? Ele investe 20 mil reais hoje e vai ter rendimento de 10% ao ano. Mas ele não tem o hábito de investir. Ele não costuma investir todos os meses, ele investe R$0. E o investidor, que é uma pessoa, e o poupador, desculpa, que é uma pessoa que tem R$0 hoje, totalmente conservadora, e que vai investir o seu dinheiro no rendimento de 3,75% ao ano, porque ele não conhece muito sobre carteira de investimentos, não conhece muito sobre otimização e não conhece muito sobre investimento em si. Mas ele tem um hábito muito forte. Ele sabe onde ele quer chegar e todos os meses ele se paga. Ele investe R$500 por mês, mas no primeiro ano o investidor, lá com seus 20 mil, rendendo 10% ao ano, ele vai estar com R$22 mil. Enquanto o poupador, tadinho, vai estar só com 6.102,44. No quinto ano, o investidor vai estar com mais de R$32 mil e o poupador vai estar com 32.888. No décimo ano, o investidor vai estar com R$51.874 e o poupador já passou o investidor. Ele vai estar com R$72.422. No 25º ano, o investidor vai estar com R$216 mil, enquanto o poupador vai estar com R$245 mil. Então, o poupador sempre ganha do investidor. Imagine se você pegar hoje o hábito de um cara desse, com o conhecimento de um cara desse, para entregar uma carteira de 10% ao ano, onde que esse valor aqui não estaria? Então é isso que às vezes você está abrindo mão dentro da sua vida e dentro de uma carteira de investimentos você pode ou aumentar o quanto que você poupa todos os meses, quanto que você investe, ou aumentar quanto que rende. Mas quando você aumentar quanto que rende, você vai aumentar tanto para o pior cenário quanto para o melhor cenário. E dentro das duas opções, o que mais pesa é você aumentar quanto que você investe. Não é você aumentar o rendimento da carteira. Óbvio que isso vai te ajudar muito, porque o investimento que dá 10% ao ano vai te enriquecer muito mais fácil, muito mais rápido, do que um que te dá 3% ao ano. Mas você tem que ter claro que o hábito e a constância e a quantidade do que você ganha, que você aporta, é o que mais conta, é o que mais pesa na sua caminhada da imortalidade financeira. Mas a sua liberdade financeira, a sua imortalidade financeira, ela não depende de quanto você ganha. Eu sempre falo que uma pessoa que recebe 50 mil reais por mês, mas gasta 50.500, ela empobrece. E uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, mas ela gasta 2.800, ela enriquece. Então, a sua liberdade financeira, ela não está atrelada à sua renda, e sim à sua taxa de poupança. Ou seja, quanto maior for o percentual do que você ganha, que você investe, mais rápido você vai chegar na sua imortalidade financeira. E existe um número mágico para isso. Se você não investir no mínimo 25% do que você ganha, você nunca vai alcançar essa imortalidade financeira. E aí a conta que a gente pode fazer é 25%. Se eu aumentar isso aí, Vitor, para 50%, em quanto tempo que eu atinjo minha imortalidade financeira? Você vai conseguir atingir isso em 17 anos. Se você aumentar para 65% ao ano do que você recebe de dinheiro, você vai alcançar a sua imortalidade financeira em 10 anos e meio. Se você aumentar para 80%, que é um absurdo, é surreal você parar para pensar nisso, mas você vai conseguir atingir a sua imortalidade financeira em 5 anos e meio. Vitor, já entendi que eu tenho que investir, já entendi que eu tenho que botar pelo menos 25% da minha renda lá, mas onde que eu invisto? Já posso ir lá para os investimentos, posso comprar ações, tal, já posso investir, como é que eu faço? Bom, planejamento financeiro é um grande conceito que a maioria dos brasileiros não conhece. Geralmente o pessoal pensa que investir é, eu estou recebendo minha grana, sobrou um dinheirinho, vou lá e invisto.
Mas beleza, investimentos nada mais é do que você investir, 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 e ao longo do tempo, o dinheirinho que você está colocando lá na frente vai virar um dinheirão. Ou porque isso está dando juros compostos e aumenta, ou porque o ativo financeiro valoriza. Ou seja, a maior parte dos brasileiros pega o dinheiro e vai logo lá para cima, quer investir. Mas amanhã, se você precisar de dinheiro, você vai tirar de onde? Você vai tirar dos seus investimentos. E aí você vai perder duas vezes. Você vai perder tempo, porque o seu dinheiro não está lá rendendo, o investimento precisa disso para poder render, e você vai perder dinheiro, porque você vai trabalhar igual um louco para conseguir repor. Então, o grande conceito de um planejamento financeiro, ele é baseado em 3 pilares. Investimentos, reserva de emergência e segurança. Essa base eu chamo de alicerce financeiro. A reserva de emergência é uma gordura que você tem que ter para caso dê algum pepino na sua vida, você tem um dinheiro com liquidez para acessar. Liquidez é quão rápido você acessa a sua grana, tá? E o ideal é que sua liquidez seja de dia mais 1, ou seja, D mais 1. No máximo em 24 horas, se você precisar do dinheiro, o dinheiro está na sua mão. E aqui o ideal é você ter 3 a 12, mas isso depende tanto do contexto financeiro, trabalhista da pessoa, quanto do contexto de família e de responsabilidades financeiras. Por exemplo, uma pessoa que é servidora pública, não tem dependentes financeiros, ou seja, ela tem uma previsibilidade de recebimento de renda muito boa, não tem ninguém que dependa dela, ela pode ter 3 vezes do gasto mensal. Agora, uma pessoa que é pilar financeiro da família, tem 3 filhos e é autônoma, essa pessoa precisa ter mais do que isso. A praxe aqui para a gente combinar é 6 vezes do seu gasto mensal com liquidez diária. Tá? Aqui não é da sua renda e sim do seu gasto. Se você gasta R$5.000 por mês, 6 vezes, o ideal é você ter R$30.000 com liquidez diária. E a parte de segurança é porque você trabalha para fazer dinheiro. Geralmente aqui no Brasil a gente costuma fazer seguro de carro, seguro de casa, que são passivos, nenhum dos dois te gera renda nenhuma, mas existem seguros que são resgatáveis e que protegem o Vitor, a força de trabalho do Vitor, que podem muito bem fazer parte de um planejamento financeiro. Porque eu vejo muita gente pensando, eu quero me aposentar com 40 anos, quero atingir minha liberdade financeira com 40 anos. Fala, beleza. E se você morrer com 35? E se você tiver algum pepino na sua saúde aí durante esse período, que você precise usufruir e usar todo o patrimônio que você construiu? Então isso é um pilar muito pequeno que às vezes a gente negligencia e bota todo o nosso planejamento financeiro, todo o nosso patrimônio em xeque. Então a ideia aqui é que essa base ela é adquirível. A reserva de emergência, concorda comigo que 6 vezes o seu gasto mensal não vai ser um inferno para você juntar. E uma vez que você juntou, você deu um check, pronto. E a sua parte de segurança ou um percentual pequeno do que você recebe, ou um ativo financeiro que você quita e nunca mais precisa botar dinheiro. E a partir desse momento você deu um check aqui e um check aqui na parte de segurança, você criou um alicerce que blinda os seus investimentos. E a partir desse momento você está pronto para poder correr risco e deixar o tempo agir. Geralmente aqui no Brasil as pessoas investem, depois tiram do investimento quando precisam, e aí falam, cara, eu preciso ter uma reserva de emergência, aí fazem a reserva de emergência, depois quando estão muito ricas, vão lá e fazem uma proteção de todo o patrimônio. Enquanto se eu for olhar hoje, os países mais educados financeiramente, que são Japão, Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, primeira coisa que uma pessoa faz antes de começar a gerar uma renda é uma proteção do que ela pode gerar de patrimônio. Depois ela faz um colchão, uma reserva de emergência, para ela poder, caso aconteça algum imprevisto, ela ter isso aí para recorrer. E depois disso, a partir do momento que ela tem os dois, ela consegue investir, porque ela pode deixar o dinheiro trabalhar para ela ficar livre e tranquila em relação às coisas que ela gosta de fazer na vida. Então, isso aqui é saber investir. Saber se planejar são esses 3 pilares, vai muito além. Antes de multiplicar, você tem que aprender a preservar. Porque no mercado financeiro funciona da seguinte forma. Imagine que você investiu, cara, eu quero ganhar 10%, 20% ao ano, quero multiplicar meu patrimônio muito rápido. Não existe mágica. Imagine que você investiu em ativos financeiros de alto risco, e aí no primeiro ano você tomou uma ré, você teve um rendimento aí negativo de 10% ao ano. Isso equivale para você voltar ao ponto inicial, no ano seguinte, um rendimento de 11,1%. E para você entender em quantos anos você vai ter que voltar para essa posição, é essa última coluna, em 1,1 anos. Se esse rendimento negativo do primeiro ano for de menos 20%,
No segundo ano, você vai precisar de 25% de rendimento para voltar a estaca zero. Ou seja, 2,3 anos. Se for 30%, você vai voltar a estaca zero em 3 anos, 3,7 anos. Se for 70%, em 12,6 anos. Se for 90%, em 24,2 anos. Ou seja, pare de tentar ganhar lucros exacerbados. Pare de achar um milagre, querer achar uma mágica. Antes de você pensar em aumentar o seu patrimônio, investimentos existem para te ajudar a acumular patrimônio. Mas antes de você pensar em aumentar isso, você tem que pensar em como proteger e realmente como preservar isso tudo que você, com muito esforço, está constituindo. Estou começando a diversificar e agora eu gosto de separar as pessoas em dois tipos. Os milionários e o restante. Geralmente as pessoas ganham aí um salário, que é a única fonte de renda geralmente da pessoa, e com esse salário ela vai lá e compra passivos. Ou seja, compra carro, compra uma casa, compra o celular mais moderno, compra uma televisão, compra um videogame e assim por diante. Mas passivos são, para facilitar, são coisas que te geram despesas, enquanto ativos são coisas que te geram renda. E quando o restante das pessoas compram passivos, os passivos vão dar despesa de manutenção, IPVA, IPTU, gastos com seguro, gastos com N fatores aí que você vai aumentar a sua despesa mensal. E a partir do momento que isso aconteça, você vai ver que não é o suficiente. E você vai tentar aumentar seu salário. Todo investimento que você fizer na sua vida, existem duas variáveis, risco e retorno. Geralmente, quanto maior o risco, maior o retorno. E essa curva aqui que representa isso. Então imagina a carteira do João, a carteira J, ela hoje apresenta um risco X e um retorno Y. Você tem que parar para observar que essa carteira não está otimizada. O João poderia correr o mesmo risco e ter muito mais retorno. Como? Só mudando a alocação dos ativos dele. Ou seja, só mudando os percentuais dos investimentos que ele fez. Ah, eu botei tantos por cento aqui em título público IPCA+, tantos por cento na taxa Selic, tantos por cento eu coloquei em 10 ações e assim por diante. Se você mudar isso, você muda o seu retorno, você muda a sua diversificação e você muda o seu risco. E existe uma engenharia econômica por trás disso para conseguir te trazer aqui, na carteira ótima, que é onde você vai correr o menor risco possível e ter o maior retorno possível, óbvio, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. Não adianta você ficar procurando fórmulas, porque um bom investimento para mim pode ser horrível para você. Pode não fazer sentido nenhum. Eu tenho um perfil financeiro, familiar, que é diferente do seu. Então, o planejamento financeiro pessoal, ele vem disso. Ele é individual. Cada pessoa tem o seu contexto e sua situação que requer investimentos e uma diversificação diferente. Então, imagine aí uma carteira que tem 5 ações brasileiras. É uma carteira que apresenta um risco, um desvio padrão de 64,4% e teve a pior queda, 91,09%. Esse é um estudo retroativo dos últimos anos. Se eu pegar o mesmo dinheiro e botasse em 5 ações do Brasil, mais o IVVB11, que é um ETF que replica o SP500, que é igual ao Ibovespa, mas lá dos Estados Unidos, criado pela Standard & Poor's, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você teria um desvio padrão de 32,66% e a pior queda de 36,92% nos últimos anos. E aumentando isso, se fosse 10 ações do Brasil, 40,56% de risco, menos 73% a pior queda. Se fossem 15 ações do Brasil, 34% de risco e 60,20% a maior queda. Se fossem 15 ações do Brasil mais o IVVB11, o ETF que eu acabei de falar, seria 19,66% de risco, 28,72% a pior queda. Se fossem 20 ações do Brasil, 31,76%, 59,85% a pior queda. E 20 ações brasileiras mais o IVVB11, você teria o menor risco possível e a menor queda possível nos últimos anos. É óbvio que aqui eu parei as simulações aqui para frente, tem 25 ações BR, Brasil e 30 ações do Brasil, que dariam um risco maior e uma pior queda também. Mas o que é legal você entender é que existe um cálculo por trás, existe uma matemática por trás que a gente consegue chegar nisso aqui, e existe um ponto ótimo. Você estar aqui
e não estar aqui, te custa muito dinheiro, custa muito caro você não ter uma carteira otimizada. Você está perdendo tempo e está deixando dinheiro na mesa. Depois de evoluir isso, a sua renda passiva ela vai começar a arcar com 10, 15, 20% da sua despesa mensal. Mas o grande pulo do gato é para atingir esse objetivo. Hoje você ganha uma renda, geralmente isso não é estático, isso vai aumentando, e a sua despesa ela vai subindo de acordo com sua renda. Ou seja, ganhei mais, ganhei uma promoção, minha despesa também vai junto. E assim por diante, eles vão subindo a escadinha. Mas eu não vou conseguir trabalhar para sempre. Eu tenho na minha vida um período produtivo e depois na minha vida um período em que minha renda vai diminuir. Na saúde, eu não consigo trabalhar o mesmo tanto que eu trabalho hoje, eu não tenho o mesmo fôlego, não tenho o mesmo gás, ou porque o mercado não tem aderência a um profissional desse tipo, ou porque financeiramente eu já estou muito tranquilo, já estou muito rico, eu posso tirar o pé do acelerador. Esse é o melhor dos mundos. Mas entenda que sua renda ela não vai continuar subindo para sempre. Alguma hora ela vai diminuir por um fator ou por outro. E aí, se sua despesa continua subindo até chegar nesse momento, aqui nesse ponto, você vai ter que decidir. Ou trabalhar mais, ou diminuir seu padrão de vida para que ele fique de acordo com sua renda hoje. E criar uma renda passiva te proporciona isso. Você não vai da noite para o dia ter uma renda passiva de 20% da sua despesa mensal. Mas se você tiver o hábito, a constância, e investir de forma inteligente e otimizada, você vai conseguir criar uma renda passiva que ultrapasse inclusive as suas despesas. É óbvio que quanto mais cedo for isso, melhor. E é aí que você tem que casar os dois mundos, tanto de um hábito poupador, quanto da inteligência financeira de um investidor e otimização de uma carteira que é bem feita por um investidor, pode trazer. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o poder do pouco. A gente está acostumado na nossa vida a se preocupar com as grandes mudanças. Né? Eu me mudei, eu me casei, tive filho, vou mudar do Brasil e assim por diante. Tive uma promoção, mas a gente negligencia muitas vezes o pouco, que é o que leva a gente a chegar lá. Ou seja, se você quiser perder 10 quilos hoje, você não vai perder da noite para o dia. Primeiro você tem que perder 100 gramas. Se você quiser acumular R$1 milhão hoje, primeiro você tem que acumular os primeiros R$100, os primeiros 1.000, os primeiros R$10.000 e assim por diante. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos com os maiores estupradores do país e eles fizeram uma análise retroativa para entender como que eles chegaram lá. E todos começaram com o mesmo pouco, que foi um pouco de pornografia. Então o pouco ele é bom por um lado, mas ele pode ser ruim por outro. Então eu estou convidando você aqui a exercer o poder do pouco dentro da sua vida, porque você não vai acumular R$1 milhão, você não vai acumular uma despesa passiva de 100% do seu gasto mensal da noite para o dia. Você só vai conseguir chegar lá com pouco e com uma inteligência por trás. Então hoje, só para você entender o impacto disso dentro do mundo financeiro, se eu pegar meu dinheiro e investir em uma carteira que me renda aí 0,5% ao mês líquido, em 15 anos eu vou ter o retorno de 145,14%. 145,41%. Se eu pegar o mesmo dinheiro e aumentar esse rendimento em 0,1% percentual, nos mesmos 15 anos eu vou ter um rendimento de 193,52%. Ou seja, 0,1% no mês que eu aumentei, olha o retorno que isso aqui me deu lá na frente. Ou seja, não negligencie o pouco, porque o pouco é a única coisa que consegue te levar nas grandes transformações. Aqui a gente chegou no ponto que a gente queria, que é a imortalidade financeira, que é ter uma carteira diversificada, ter mais liberdade, poder usufruir mais do tempo com seus familiares, com os hobbies, com viagens, com o que você gosta de fazer. Esse é o conceito de imortalidade financeira. O seu patrimônio trabalhar para você, porque você não vai dar conta de trabalhar para sempre, e isso te proporciona muita liberdade. Mas o conceito aqui desse último tópico é que a gente não está sozinho no mundo. E aí vamos supor que você tem aí R$500 mil hoje na sua mão. Eu vou te dar 3 opções. Você pode pegar os R$500 mil e, cara, comprar um carro, um carrão, você sai andando de Porsche aí na cidade, você vai ter, é um passivo, ele vai ter gasto aí com manutenção, depreciação, despesas de PVA, de seguro, gasolina, isso você não bateu o carro nem nada. No final de 5 anos, por exemplo, os seus R$500 mil vão ser aproximadamente R$220 mil. Vamos supor que você é um cara mais conservador, só que um pouco mais inteligente. Você acha que ainda até hoje investir em imóveis é um bom negócio. Você pega todos esses R$500 mil
e compra o imóvel para conseguir alugar e ter um retorno. Ok, depois de 5 anos isso aí vai ser aproximadamente 600 mil reais. Sendo que você poderia pegar os 500 mil reais, doar 10%, ou seja, doar 50 mil reais, e depois de 5 anos, investindo em uma carteira otimizada, os 450 mil, você ia ter aproximadamente 700 mil reais. Então a imortalidade financeira, ela vai muito além de você querer juntar dinheiro por juntar. Não faz sentido nenhum. E eu convido aqui a fazer exercício porque você dando para o mundo, as coisas voltam. E hoje, esse workshop inteiro é para declarar também abertas aí as matrículas do meu primeiro curso. A decisão não é minha, a decisão é sua. Você que tem que sair da inércia para sair de onde você está e chegar nessa imortalidade financeira. Então eu te vejo lá.